O que se bebe em dia de festa, pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. A propósito da Capital Europeia da Juventude, foi no final de setembro ao Centro Cultural de Cascais a sessão Que Causas Movem os Jovens. Cheguei por volta da hora do almoço. Por essa altura, jovens de escolas do Concelho de Cascais estavam sentados em mesas redondas a ouvir representantes de juventudes partidárias, isto enquanto almoçavam. Ouviam, ou em parte faziam que ouviam, porque era difícil para alguém chamar a atenção num espaço rodeado de colegas e com Wi-Fi gratuito a ajudar ao scroll. Mas afinal, porque é que estão os jovens menos interventivos na vida política do que as outras gerações? E será mesmo assim, ou isto é mito? Hoje estamos no ISCSP, a falar com 3 alunos de Ciência Política. Premissa base, a política passa ou não ao lado dos jovens. Ao final, não há quem esteja a falar para eles. Som. No meio de tanta conversa, trazemos as histórias. Poder público. As páginas de um jornal. Está fixe. Deixa-me só. Ora viva, Ruben Martins deste lado. O desinteresse dos jovens acho que é efetivo, acontece. Este é o João Machado. Há vários fatores. Em primeiro lugar, o discurso político não é feito para os mais jovens. O mesmo precisa das juventudes partidárias. Hoje em dia são poucas ou quase nenhuma das juventudes partidárias que discursam para os mais novos. E é importante haver essa comunicação para os mais novos. Porque depois isto também funciona assim. Os políticos veem que quem vota são os reformados. O discurso vai ser para os reformados. É um ciclo vicioso que se gera. E como não há discurso para os jovens não vão ter interesse e, portanto, acaba por ser assim. O que me estás a dizer é que nem as próprias juventudes partidárias acabam por falar diretamente para os jovens, porque acabam por falar mais diretamente para elas próprias, é isso? Para elas próprias e um pouco, se calhar, também para os mais velhos, ter um pouco aquela ideia do imitar o partido, digamos assim. E eu, contra mim, falo que sou de uma juventude partidária, portanto, estou à vontade para falar, mas acho que cometemos muitas vezes esse erro, que é o querer, todas as juventudes, não há exceção, querer, se calhar, falar dos assuntos nacionais, quando o nosso target, digamos assim, que vai dos 14 aos 30 anos, está ali e continua órfão porque não tem ninguém que comunique com ele. Um estudo do Centro de Sondagens e Estudos de Opinião da Universidade Católica Portuguesa, datado de 2007, concluía que os jovens e jovens adultos, ou seja, até aos 29 anos, estavam menos insatisfeitos com o funcionamento da democracia em Portugal do que noutras faixas etárias. Problema: o cenário agravou-se e em 2015 só pouco mais de 17 em cada 100 jovens achava que a democracia funcionava bem. Depende muito também da influência que nós recebemos de casa. Fala a Inês Soares. Então, se nascermos numa família que considera o voto um direito e depois também um dever, eu acho que é bastante importante e sim, eu acho que os jovens não dão esse valor ao voto. No geral, os jovens são um pouco mais desinteressados do que as gerações anteriores. Estamos a ouvir João Gamito. Se formos ver a geração de 70 e 80, eram muito mais interessadas. Também que o regime democrático em Portugal estava em alvorada, pronto, era o início. Mas hoje, no geral, são muito mais interessadas. Há situações que acaba por roçar quase o ridículo, se formos ver. As pessoas, hoje em dia, criticam muito a Europa. A Europa em si, a União Europeia, mas a maior parte é que das autarquias, as obras que faz, os investimentos que faz, se não fosse os fundos europeus não os fazia. Não houvesse Europa, não havia o programa Erasmus. Não podíamos ir daqui para a Espanha só com o cartão de cidadão. Quer dizer, as pessoas dão isto tudo como um dado adquirido e não pensam que isto tem de ser cuidado, tem que ir votar, tem que se interessar. Quer dizer, quando o jovem não se preocupa sequer com a sua própria junta, como é que nós queremos que ele se preocupe com o governo ou com a presidência da República? É muito difícil. Isto é um trabalho que tem de vir de baixo para cima. Os partidos fecharam sobre si próprios, há muito tempo que estão fechados sobre si próprios. E a juventude praticamente, quer dizer, deixou de acompanhar os partidos. Há uma data que eu acho que é marcante, pelo menos na juventude que eu faço parte, que é a JTC, que é a partir de 95. Ano em que Passos Coelho deixou a liderança da JSD.
Seguiu-se Jorge Moreira da Silva. Há um grande afastamento, a partir do fim dos anos do professor Cavaco Silva, há um grande afastamento da JSD. Da JP falar melhor o João Machado, mas acho que foi mais ou menos nessa altura, de 95 a 2000, em que as Jotas começaram a cair e depois entramos num processo vicioso em que as Jotas começaram a ser um pouco a caixa de ressonância do partido. Quer dizer, isso foi o pior erro que pôde acontecer, porque as Jotas têm falado para um público próprio, dos 14 aos 30. Não quer dizer que não possam falar para o resto da sociedade, mas o objetivo é aquele. E tem de ser matérias que interessam, que têm realmente interesse para a vida dos jovens. A propósito do programa da RTP3 e da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Fronteiras 21, foram compilados alguns dados sobre a participação dos jovens na política. Nas últimas legislativas, a média de idade dos deputados eleitos foi de 48 anos. Em 1975 era de 42. Agora, a verdade é que as juventudes partidárias hoje em dia sofrem uma sangria geral. Sobretudo pelos principais partidos do arco da governação, não é? O PS, o PSD e o CDS, mas a própria JCP, se formos a ver, sofre uma sangria, há uma distância. Isso, quer dizer, isso é normal, lá está, é um sintoma da situação onde caímos, quer dizer, da caixa de ressonância, dos jobs for the boys. Isto tem de ser tudo mudado, senão as juventudes partidárias vão perder a sua... Eu acho que já não são viáveis como estão, tem de haver uma mudança. Se a mudança não for operada rapidamente, as juventudes partidárias vão perder a sua essência, vão perder o seu sentido. Só 19% dos jovens entre os 18 e os 24 anos diz ter votado nas eleições europeias de 2014. 24% se virmos os jovens entre os 25 e os 34 anos. O que se diz normalmente no sistema eleitoral é que precisamos de aproximar as pessoas, os eleitos aos eleitores. A verdade é que nas autarquias, onde os eleitos e os eleitores estão próximos, a abstenção também é a mesma. Nas últimas autárquicas houve 45% de abstenção. É um dado. Houve menos do que nas legislativas de 2015, que houve 44%. Portanto, houve mais abstenções em autárquicas do que em legislativas. Há países, cada vez menos, é uma prática que tem caído em desuso, mas acho que é inevitável voltarmos a falar disso, dados os níveis de abstenção, que é a questão do voto obrigatório. Há países na Europa, Luxemburgo e Bélgica, que têm voto obrigatório. Pode ser uma solução para a democracia um pouco antidemocrática, porque obriga a pessoa a ir votar. Mas se disserem da seguinte forma, quer coloques todas as pessoas a ir votar, jovens incluídos, e ter uma taxa de participação acima dos 90%. É a única forma hoje em dia de conseguirmos isso. Escrevi em março de 2015 no Expresso Luísa Meireles: jovens não querem saber nem de política, nem de partidos. Estudo encomendado pela Presidência da República mostra jovens ainda mais desinteressados da política do que há 8 anos. É verdade que são os jovens que no presente momento se consideram mais europeus. Se perguntarmos, se calhar alguns jovens já nem se intitulam de portugueses, se intitulam-se europeu, porque é verdade, nós somos europeus. Mas eu acho que o grande problema de não votarem nas eleições para o Parlamento Europeu é a questão de ser uma eleição que, no geral, é a que tem mais abstenção, porque eram consideradas eleições secundárias, quase como isso. E eu acho que também parte desse princípio, eu acho que parte da falta de informação e da proximidade com os eleitores. Eu acho que é sempre essa a questão, é a falta de proximidade. Não há informação. Eu acho que devia partir, por exemplo, das juventudes partidárias, que supostamente são as que têm mais acesso aos jovens, são as que têm a mesma linguagem dos jovens, são jovens, ou seja, sabem o que nós pensamos, as nossas necessidades. Sinto que é o discurso político que também descredibiliza um pouco o ato do voto, porque as pessoas olham para a televisão, o que passa na televisão, que é o meio que chega a mais gente, o partido da oposição diz que quem está no governo está a fazer isto, o que está no governo diz que quando este esteve no governo anteriormente também fez isto assim mal, e as pessoas acabam por ficar ali um pouco órfãs de propostas, acaba por faltar ali alguém que diga, não, mas calma, o que é que este defende? Este não defende o que o outro está a fazer, ou o que o outro não está a fazer. 1 em cada 11 jovens entre os 15 e os 30 anos já participou numa atividade de uma organização política. Isto é uma das taxas mais altas da União Europeia, mas ainda assim a política está longe de ser uma prioridade. Eu tenho medo que mais uma vez seja uma campanha enrolada no discurso dos 40 para pessoas com 35 ou 40 anos para cima e depois esqueça os jovens, quer dizer, e depois mais tarde surgem estas questões inconvenientes do jovem, que isto ainda vai dar uma grande dor de cabeça, que é a questão em Lisboa, que se tem sido falada, mas ainda não está no seu auge, que é no Porto, e das residências, quer dizer, porque um estudante quer vir estudar para Lisboa e não tem capacidade, não consegue. Eu, por exemplo, venho de Setúbal. Compensa muito mais ter o passe e demoro 2 horas cá a chegar do que viver cá. Eu, se vivesse cá, pagava 300 euros. Com o passe pago 100. Mesmo assim é caro. O tempo de hoje em dia da juventude não é o tempo da política. Isto quer dizer o quê? A juventude
no Facebook, clica e é já. E a política é um processo demoroso. Andamos em concursos públicos, andamos numa série de burocracias que têm de ser feitas e que demoram tempo. Quer dizer, o aeroporto, a gente está a discutir e só vai surgir em 2023, se calhar em 2022. Quer dizer, as pessoas olham, pá, isto demora tempo. Nós temos que pensar a política de outra forma. A política tem de ser mais célere e mais efetiva no terreno. Mas isto não é problema só da política, quer dizer, está em todos. A justiça, por exemplo, é o caso máximo disso. As pessoas, o que mais querem na justiça é celeridade. Só que lá está, a justiça tem de ter um processo demoroso se nós queremos que ela seja efetiva e que tenha as garantias que nós queremos que ela tenha. Isto é sempre, lá está, é o que estava a falar, é a pescadinha de rabo na boca. Quer dizer, algumas coisas podem ser feitas, mas lá está, é o próprio sistema em si. Nós pegamos mais pelas causas, sem dúvida. É o que nos move, basicamente. O partido tem a sua ideologia, não é? E se nós, por exemplo, para me militar num partido, eu tenho que me moldar à ideologia do partido, ou tenho que estar institucionalizada dentro do partido. Uma causa é uma coisa que nós concordamos ou não concordamos. Se não concordarmos, nós não seguimos essa causa. Se concordarmos, é uma causa que nós vamos defender. iTunes, SoundCloud, Spotify, Deezer. Estamos por lá, onde quer que esteja. Este foi mais um Poder Público. Fica à espera do seu feedback para ruben.martins@publico.pt. Poder Público, histórias da política, da sociedade e do mundo. Aquele abraço. Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products.